Boa tarde, senhoras e senhores. Pedimos desculpas pelo atraso e, dando continuidade ao seminário Cidades Justas, teremos no segundo painel a discussão dos temas relacionados com planejamento urbano, REURB e cidades possíveis. Além do direito, a REURB como fenômeno social, a REURB e impactos socioeconômicos, vulnerabilidade social como vetor da REURB, painel do poder público na garantia da implementação da REURB. Convidamos para compor a mesa os debatedores. Doutora Ana Cristina Maia, oficiala de registro de imóveis do município de Mariana, Minas Gerais, graduada em Direito pela UFV, presidente do CORE-MG, palestrante e autora de livros e artigos. Convidamos também o doutor Fabrício Balieiro, coordenador de habitação e REURB na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, diretor do CRF-MG, bacharel em Direito pela PUC Minas, pós-graduado em Direito Público pela Anamages, graduado em Gestão Pública pela Univeritas e palestrante. Como mediadora desse painel, teremos a doutora Luísa Milagres, advogada e especialista em Direito Público. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luísa. Fui convidada pela Fundação Israel Pinheiro para ter a honra de mediar esse painel 2, aqui com dois grandes entendedores do nosso tema, né? Vamos falar hoje sobre planejamento urbano, REURB e cidades possíveis, dentro aqui do nosso contexto do Seminário Cidades Justas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Elin Topal pela palestra de abertura. Foi uma palestra bastante enriquecedora, né, para o pessoal que pôde nos assistir na parte da manhã. Ao colega Leonardo Gandara, que mediou o primeiro painel, e aos palestrantes Alexandre Sion, Werner Grau e Adélia. Foi uma discussão super engrandecedora, né, nos aspectos ambientais que envolvem o planejamento urbano. Agradecer também à Fundação Israel Pinheiro por estar realizando esse seminário. E, como eu já disse, o nosso tema de hoje é planejamento urbano, REURB e cidades possíveis. E eu estou aqui no meio dessas duas feras aqui no assunto, né? São pessoas que são referência em REURB. A Ana Cristina, que é oficiala de cartório de registro de imóveis, é uma super entusiasta aí da REURB, né, Ana? E o Fabrício, que também trabalha com REURB há muitos anos, pelo poder público, né, já há bastante tempo, na parte de habitação, urbanismo, e também hoje é coordenador da Secretaria de Habitação e REURB da cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Os dois, inclusive, já foram nossos entrevistados no podcast da Fundação Israel Pinheiro, FIPcast. A gente falou um pouquinho dele hoje na palestra de mais cedo. É um podcast que é idealizado pela Fundação Israel Pinheiro para trazer conhecimento sobre temas de diversos aspectos, né, do desenvolvimento socioambiental, direito ambiental urbanístico, ESG, planejamento urbano, de uma forma mais descomplicada, mais leve, mais simples, né, para que todos consigam entender e a informação consiga chegar até a todos. Falamos nos dois episódios que fizemos com o Fabrício e com a Ana sobre REURB, né, que é o nosso tema. Decidimos trazê-lo para o seminário, né, para discutir um pouco mais sobre outros aspectos que a gente não havia falado nos podcasts. Com o Fabrício, nós falamos sobre aspectos práticos da REURB e as implicações
da REURB no poder público. Com a Ana nós falamos de REURB e aspectos registrais, né? Mas acabamos falando de um todo também, né? Então, hoje, como proposta aqui do nosso debate, a gente gostaria de falar da REURB, além do instrumento jurídico, né? A REURB como fenômeno social, e para além da utopia, né, gente? A cidade que a gente idealiza, a cidade que a gente quer, versus a cidade que é possível ter. E como a REURB se encaixa aí nessa dualidade como instrumento de concretização dessa cidade possível, porém justa, né? Então, para começar o debate, vou começar com a Ana, né? Hoje nós estamos aqui num painel de maioria feminina. O de manhã não foi, agora nós estamos fazendo jus. Começando com você, Ana, eu gostaria de trazer, primeiramente, para o nosso debate aqui, e falando um pouco sobre essa nossa proposta de falar sobre a REURB como fenômeno social, como as nossas raízes históricas e a forma de produção da propriedade no Brasil e do espaço urbano também influenciam e em que medida a REURB pode ser uma solução para a mitigação dessas distâncias sociais. Alô? Alô, obrigada. Bom, obrigada, Luísa, pelas palavras aqui na apresentação. Queria agradecer à Fundação Israel Pinheiro pelo convite. Dizer que, para mim, é sempre um enorme prazer falar de regularização fundiária. E estar aqui em Brasília nesse evento, né, e sendo transmitido aí também para uma audiência virtual é um privilégio. Queria agradecer ao Léo Gandara, pelo convite. Vocês não sabem, mas eu e o Léo trabalhamos juntos na Samarco mais ou menos em 1947. Em outras vidas, né, Léo? O Léo não usava cabelo comprido, enfim. E de lá para cá um monte de coisa mudou e acabou que a gente calhou de se encontrar muitos anos depois, trabalhando mais ou menos numa mesma área. Eu digo que o aspecto social da regularização fundiária, né, talvez seja o que mais me interessa no debate sobre a regularização fundiária em si. Os aspectos técnicos, eles são relevantes, mas apenas da perspectiva da sua ferramenta, né, de implementação da política pública da regularização fundiária, que, a meu ver, é o que a gente realmente tem que se dedicar, né? Nesse sentido, a gente procura fazer um trabalho de viabilização dessas ferramentas. Mas, ao longo do debate hoje, a gente vai ter mais oportunidade de falar sobre isso. E, com relação à pergunta, né, específica da Luísa, o que é que o nosso histórico de formação territorial enquanto país tem de relação com a nossa situação atual hoje, né? Tudo. Basicamente tudo. Eu vi a professora Aylin mais cedo, na palestra dela, falando sobre aquele lugar que eu sou apaixonada, que é a Turquia. Já estive lá e estava lá. Em junho de 2013, tive a oportunidade de ver as pessoas protestando na Praça Taksim, lá na Istiklal também. Confesso que eu fiquei um pouco assustada, que eu não entendia nada, né? Tudo em turco, aquelas letras viradas, né, gente? As letras são viradas, né? Vamos combinar. E aí eu fiquei pensando exatamente nas semelhanças, né, entre a Turquia e o Brasil. E eu vejo que não sei nada, né, da formação territorial juridicamente falando da Turquia, mas aqui no Brasil, como é que se dá a composição do nosso território, né? Primeiro, você tem uma colonização externa, né, por um país da Europa, e que ocupa esse país, que ocupa essa terra de uma maneira, com um caráter bastante exploratório, né, que são as sesmarias. Então, a propriedade da terra seguia sendo da colônia e as pessoas que aqui vieram residir recebiam uma sesmaria, que era como se fosse uma autorização para ocupar essa terra que era de Portugal. Essas sesmarias foram concedidas ao longo de 300 anos, de maneira absolutamente indiscriminada, com um controle bastante frouxo, né, com um controle bastante
inconstante. Em um dado momento, quando o Brasil se torna independente, em 1822, é promulgada a Constituição que proíbe a concessão de novas sesmarias. E aí o Brasil entra num limbo jurídico, né, entre 22 e 50, que é quando sai a Lei de Terra, você tem um limbo jurídico. Não era possível adquirir a propriedade de maneira formal, de maneira legal, e a posse, então, se alastra. Já era uma tendência, dado o tamanho do nosso território, ela se alastra para ser praticamente a regra. E aí vem a Lei de Terras, que é construída, que é redigida pela elite brasileira, né? E lá, em 1850, qual era o cenário econômico no Brasil? O cenário econômico no Brasil era um cenário de produção essencialmente agrícola, grandes propriedades, né, latifúndios, propriedades de enorme extensão, e começava-se um movimento de receber imigrantes, né? E estávamos também, ao mesmo tempo, à beira da abolição da escravatura. Já havia uma série de ações desse sentido. Então, quando a Lei de Terras vem, ela vem contaminada pelos interesses dessa elite. E quais eram os interesses dessa elite? Eles precisavam substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra que fosse barata, e que eram os imigrantes. Então, eles preparam toda a legislação para que o imigrante não consiga ter acesso à propriedade. Eles preparam a legislação para que o imigrante seja forçosamente obrigado a trabalhar na terra do latifundiário. E isso tem vários escritos nesse sentido, né? Tem inclusive uma passagem no texto do Conselho de Estado que fala isso. E essas pessoas não conseguem acessar a propriedade, né? Então, você não tem a constituição de pequenas propriedades no Brasil. A essência da Constituição Territorial Brasileira é a grande propriedade. E todo mundo que tinha as sesmarias no passado vem com essas sesmarias para a vigência da Lei de Terras de uma maneira completamente desorganizada. Você já não sabia mais o que era sesmaria, o que era posse para além da sesmaria. Então, até hoje, no Brasil, você tem um território gigantesco marcado pela incerteza quanto à propriedade, né? A gente pode perguntar para qualquer juiz qual é a demanda deles hoje, né, que atua nessa área de posse-propriedade. Das maiores dificuldades do Poder Judiciário brasileiro é identificar de quem é a origem da propriedade, de quem é a terra. E isso se reflete quando o Brasil, na conformação urbana do Brasil, quando o Brasil se torna um território urbanizado, né? Lá no meio do século XX. Então, o que a gente tem de raiz e de estrutura fundiária, né, pré-urbanização, é uma das razões pelas quais a gente tem a extrema irregularidade fundiária hoje, né? Isso associado ao fato de que o Brasil foi provavelmente o país que se urbanizou mais rápido no mundo inteiro. Enfim, não quero me alongar demais, senão, coitado do Fabrício, ele não vai nem conseguir falar, eu já tenho essa tendência. Por enquanto, acho que é isso. Bom, Fabrício. Aqui é escravos de Jó, só funciona na hora que ele quer. Alô? Bom, pessoal, passando agora a palavra para o Fabrício, trazendo, né, essa questão que a Ana colocou do histórico de formação da propriedade no Brasil. Como você entende que a REURB, hoje em dia, atualmente, pode servir como instrumento para a gente tentar mitigar todos esses problemas que foram trazidos, né, que foram colocados ao longo desses séculos, né, levando em consideração que a REURB ela vem se modificando, né, o Instituto vem se modificando ao longo dos anos, ao longo dos 20 anos, com o Estatuto das Cidades, a Lei 11.977, a Lei 13.465, que é a atual regulação sobre o assunto. É uma lei que é considerada uma lei bastante moderna, né? É uma lei que quer trazer efetividade. Como você acha que a REURB se encaixa na mitigação desses problemas? Boa tarde. Alô. Funcionou. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite da FIP, a Luísa, a Maiara, o Leonardo.
É de uma alegria enorme poder falar sobre REURB, ainda mais numa situação dessa e com um aparato da FIP, porque não é qualquer fundação que está fazendo. É alguém que tem interesse, que tenha domínio do que está falando. Então, a gente tem uma... E na cidade que mais se regulariza no Brasil hoje, que você mesmo me falou. Sim. Né? Brasília hoje é um case de sucesso de regularização, ainda que com alguns críticos, né, mas existe o entorno de Brasília, ele é uma área que foi ocupada irregularmente, mas depois a gente fala disso. Mas a questão da REURB no Brasil, e aí a gente vai até voltar um pouco, foi a fala do Dr. Werner mais cedo, com relação à questão da tirania da norma, né? A lei de REURB dá dignidade para as pessoas. Mas você não tem outra palavra para isso. Porque na hora que você vai, as pessoas acham que você está dando terra para os outros, que você está beneficiando. Não, gente. Você vai dar título, você vai dar legalidade para quem já está ali há 20, 30, 40 anos. Hoje eu estou coordenador de habitação em Santa Luzia, que deve ter sido um dos primeiros registros de imóvel de Minas Gerais, deve ter sido lá em Ouro Preto. Mas é óbvio, né, gente? Eu esqueci disso, desculpa. Mas o tamanho da comarca de Santa Luzia era absurdo. E até Sete Lagoas. Para quem não é de Minas, não está entendendo o tamanho disso, é muita terra. Então, da mesma forma que a Ana bem lembrou, que a gente não tinha, teve um período de um apagão jurídico, né, que de 1824 a 1850, e esse apagão jurídico, na frente, quando era a possibilidade de se resolver, ele vem com uma possibilidade de uma legislação que, em vez de ajudar, atrapalha, porque tem interesses outros por trás disso, você cria um problema gigantesco. A REURB, ela vem como eu falo que o maior programa social do mundo é a REURB. Alguns colegas meus de prefeitura, tanto de Santa Luzia quanto de Nova Lima, ficam bravos comigo quando eu falo que o maior problema social do Brasil é a habitação. Mas não existe outro problema maior do que esse. Mas tem a fome, tem a falta de educação, tem a falta de saúde. Gente, tudo isso está em torno da falta de habitação, da proximidade dos centros urbanos. Porque você não consegue. E aí, não sei quem falou, se foi o Werner, se foi o Tião que falou, que as pessoas com a pandemia foram empurradas. Cada vez mais a população de baixa renda está sendo empurrada para fora dos grandes centros. Está sendo empurrada da infraestrutura, está sendo empurrada da escola, está sendo empurrada do saúde. Então, a REURB ela vem para tentar minimizar isso. Quando as pessoas falam, a REURB é uma possibilidade de dar terra para uma pessoa que invadiu a área. Tá bom, vamos considerar esse contexto como real, e eu não acredito que seja. Mas a REURB também é boa para o município. Quantos são os municípios hoje, quantos são os prefeitos hoje que estão apertados porque fizeram obra, fizeram investimento em área irregular? Quantos são hoje os governadores, inclusive, que jogaram um rio de dinheiro quando foram descobrir, a área não é nossa, não. A área nem pública, é área particular. Da improbidade administrativa. É difícil de condenar. Eu não queria esperar para pagar para ver, não. Então, é um problema. Isso é uma situação. Então, a REURB é boa para todos os lados. A questão social, ela vem muito atrelada a isso. Hoje eu tenho 14 mil beneficiários em processo de REURB em Santa Luzia. É um número significativo. Alguns com convênio com o Estado, outros fazendo REURB mas toda vez que eu falo em REURB, que eu explico para as pessoas que não é apenas e tão somente título, parece que o olho da pessoa brilha. Porque falta para essas pessoas dignidade, falta para essas pessoas ter acesso aos serviços públicos, porque eles não têm legalidade. Eu tenho um caso muito interessante que eu fui questionado essa semana de por que eu estava fazendo o chamamento da Assembleia de Regularização Fundiária de uma área lá e alguém colocou o Vila na frente. Então, era o Vila e o nome do bairro. Brigaram comigo porque eles tinham certeza que a área, o nome do bairro era o nome lá, sem o Vila, e que o Vila ia depreciar o imóvel deles. Então, quer dizer, eles são negligenciados e enganados por 20, 30, 40 anos.
A REURB vem para isso, para tentar dar um cheque, para acabar com isso. Acabar não, diminuir. Eu falo até com os donos de empresa que a gente tem serviço para pelo menos mais 100, 200 anos. Porque vai demorar demais a ter a regularização fundiária, porque falta cultura de regularização. As pessoas não querem, às vezes, serem regularizadas. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer. A gente não pode esmorecer, porque é fundamental para o desenvolvimento do país. Fabrício, pegando esse gancho, né, na sua fala, e é uma das coisas que a gente falou muito no podcast também, da questão social da REURB, né, essa questão da população vulnerável, né, que é a população que é invisível, né, para os olhos da sociedade, que a gente não vê, está longe da gente, a gente não, né, não convive. Como a REURB ela pode ser instrumento para trazer dignidade, para trazer pertencimento dessas pessoas, para melhorar a qualidade de vida? E aí, começo com você novamente, depois passo para a Ana também, para ela dar a sua contribuição. Eu gosto de falar dessa questão social da REURB pelo viés econômico. Essa expressão dos invisíveis, né, surgiu agora na pandemia com o ministro Paulo Guedes, que os desbancarizados eram os invisíveis, né, do país. Quando tentou se pagar a primeira parcela do auxílio, aquele do Covid lá, viu que não tinha condições técnicas de pagar. Porque como é que você vai pagar? Essas pessoas nem existem. Às vezes não tem nem CPF, identidade, não tem conta bancária. E essa análise pode ser apropriada para a REURB. Porque essas pessoas que estão fora do sistema legal de registro de imóvel são invisíveis. Existe um mercado por trás disso gigantesco. As pessoas não deixam de comprar ou de vender porque está irregular. Elas compram e vendem. Então, existe um valor em cima disso. Eu falo que, além da questão de dar título, de dar regularidade, de ter água, luz, esgoto, o governo tem que começar a entender que aquilo tem um caráter econômico. A partir do momento que aquilo está regularizado, aquilo vai gerar impostos para o município, para o Estado e para a União. As linhas de crédito dos grandes bancos, aí eu não estou falando só da Caixa, a gente já sabe que tem alguns bancos privados interessados na questão da REURB, inclusive. Existiu até uma discussão há uns 6, 7 meses atrás sobre a possibilidade de debentures para a REURB, que seria um negócio sensacional. Ainda não passou, acho que a gente vai chegar lá ainda. Mas essa possibilidade econômica, eu acho que explica muito mais, explica não, acho que explicar é pelo social, mas dá a visão do que é hoje a questão da irregularidade no Brasil. Ela não está focada apenas na favela. Existem cidades inteiras irregulares, gente. Isso não é uma força de expressão. Existem várias cidades inteiras e que o prédio da prefeitura é irregular. Provavelmente é uma fazenda só. E continua numa fazenda só no cartório. Ela não deve ter isso lá no cartório dela. Deve ter gente lá com registro de Sesmarias, né? Então é complicado. E se a gente não tomar uma providência hoje, vai ficar assim. Então a REURB ela tem esse caráter econômico, social, e que a gente tem que saber aplicar isso. Eu sou um fã da REURB, acho que, inclusive, eu falo que a REURB mudou minha forma de viver. Eu vi um outro Brasil que eu não via, muito próximo de mim, mas eu não via. Mas eu fico tão inseguro com a REURB porque, primeiro, só você pensar que tem 3 ADIMs no STF contrário à legislação da REURB, 2 eu acho que não vão nem para frente, mas uma tem uma pega jurídica. Isso me deixa muito preocupado. E segundo, é de ver que existem atores que poderiam ser muito interessantes no processo de regularização fundiária no contexto nacional, que se omitem. Eu não consigo entender como é que um governo, qualquer que seja ele, não estou questionando A, B, C ou D, não tem um anseio de regularizar. Nós estivemos há umas 2 semanas com o governo do Estado, e aí o Minas REURB começa a andar, que é um programa do governo do Estado, fala, tá bom, para o meu lado tá bom. Santa Luzia entrou na frente, a gente conseguiu o recurso, mas são 853 municípios. Todos eles têm irregularidade. Todos eles precisam de REURB. Então, a gente tem que
explorar essa questão, tanto social quanto econômica. E, Ana, te passando a palavra, a Lei 13.465 foi muito inspirada, todo mundo sabe, né, na teoria do Hernando de Soto, né, que é o economista peruano, que traz muito essa questão do impacto positivo da REURB econômico, né? Uma propriedade regularizada é uma propriedade que pode gerar crédito, é uma propriedade que pode fomentar um negócio, né? Então, isso faz girar a economia, é muito bom nesse sentido. Gostaria de saber, ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso, desses impactos positivos, se você entende isso como positivo ou negativo. E trazendo também essa questão que o Fabrício trouxe, né, de integração das populações mais vulneráveis dentro da cidade. Como você entende que a REURB pode ajudar nesse sentido? Luísa, eu acho que para a gente falar com o mínimo de propriedade sobre qualquer coisa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é calçar o chinelo do outro, né? Então, eu pergunto para vocês, quais são as funções de uma casa? Quais são as funções de uma casa? A primeira delas é um teto, para você não ficar no sereno, não passar frio, não ficar debaixo de chuva, né? É um abrigo. Essa é essencial. Mas não é só essa, né? Ela te traz também segurança. Você pode fechar a porta e se lá fora tiver um leão ou um bandido, você está seguro. Mas não é só essa, né? A casa também é um acúmulo de riqueza. Ela é o patrimônio de uma família. Muitas vezes, tudo que uma família tem, tudo que um casal ou alguém consegue construir ao longo da vida, é só aquilo onde ela mora. Só aquele lugar onde ela mora. Mas também não é só isso. A pessoa que tem uma casa própria, que sabe que não vai ser jogada na rua por uma ordem judicial ou por uma decisão de algum político, e fica velha, ela tem a segurança na velhice. Né? Mas não é só isso, ainda tem mais. Né? Ela também é uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico. Eu já vi muita gente criticando, né, o Hernando de Soto para dizer o seguinte, não, esse cara aí, ele só pensa no valor pecuniário, ele quer dar título para as pessoas, para que as pessoas, para desenvolver a economia, porque isso é coisa de, como é que eles falam? É neoliberal, blá, 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 blá. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui tem casa própria? Levanta a mão aí. Gente, levanta, colabora comigo, vai, vocês não têm casa própria? Acho que está todo mundo com vergonha. Então eu vou levantar, eu tenho, um monte de gente tem, né? Beleza. A sua casa, você quer que ela tenha valor de uso ou valor de troca? Você quer a sua casa só para morar? Ou você quer que sua casa vale alguma coisa? Para algum momento em que você precisar vendê-la, você conseguir vendê-la e fazer algum dinheiro para que seja aproveitar a sua velhice ou abrir um novo negócio. Eu acho muito interessante quando parte, né, dos urbanistas com quem eu converso falam assim, não, a gente tem que garantir direito de moradia. Mas a casa dele é dele, né? Está lá, ó, registrada no nome dele, ele vende a hora que ele quer. Ele faz dinheiro com ela a hora que ele quer. Por quê? Que a casa do pobre tem que ser só valor de uso. Alguém me explica, porque eu não entendo. E tem um outro detalhe. Como essas pessoas que normalmente dizem isso não têm a experiência de não ter tido um teto, elas não conseguem compreender o que a regularização do teto significa para quem mora debaixo daquele teto. Tem 2 estudos que eu trouxe aqui para vocês que demonstram isso. O primeiro deles foi feito por 2 professoras da UFRJ, Maria Isabel de Toledo Andrade e Valéria Pero, e estudou 185 domicílios num lugar chamado Quinta do Caju, no Rio de Janeiro, tá? Uma das ocupações mais antigas do Rio. Elas pegaram os 185 domicílios e separaram em 2 grupos. Um grupo de tratamento, com 73 imóveis que seriam regularizados, e um grupo de controle, com 112 imóveis que não seriam objeto da regularização. Estudaram esse grupo em 2002 e 2008 sob o ponto de vista da renda domiciliar. Elas foram em 2002 na porta dessas casas e voltaram em 2008, 6 anos depois.
O que aconteceu com a renda familiar dos imóveis regularizados em razão dos imóveis não regularizados? A renda familiar, a renda per capita familiar das unidades regularizadas aumentou de 20% a 32% mais do que a renda das unidades não regularizadas. Qual é a mágica? Talvez o segundo estudo que eu vou mencionar, chamado The Effect of a Land Entitlement Program, que foi conduzido pelo professor Maurício José Serpa, Barros de Moura, esse já é de 2016, que estudou 326 domicílios na cidade de Osasco. 2 bairros, Jardim Canaã e Jardim DR, bairros que são vizinhos, ambos em propriedade pública municipal. Tá? E ele adotou a mesma metodologia. Separou os domicílios para tratamento e os domicílios para controle. Os domicílios de tratamento estavam no Jardim Canaã, que ia ser regularizado. Os de controle estavam no Jardim DR, que não foi regularizado. E vejam os dados que ele obteve nesse estudo dele. A jornada de trabalho, ao longo de 1 ano apenas da regularização. Então, ele mediu em 2007, mediu de novo em 2008. Tá? A jornada de trabalho dos adultos, em horas semanais, no que foi regularizado, aumentou, dobrou, de 10 para 20 horas semanais. A jornada do Jardim DR, que é o que não foi regularizado, aumentou de 10 para 11. Então, um aumentou 100%, o outro aumentou 10%. A jornada de trabalho das crianças, no que teve as unidades regularizadas, caiu de 3,5 horas semanais para meia hora semanal. Lá, no outro que não foi regularizado, aumentou de 9 para 12. A renda familiar no Jardim Canaã regularizado aumentou 12%. No outro Jardim DR, aumentou 3%. E aí você me pergunta, gente, mas por quê? O que aconteceu? Né? Qual é a mágica? A mágica está em coisas que nós, que sempre tivemos um teto regular, não fazemos ideia que são impactadas pela regularização fundiária. Então, vejam a fala do Maurício. Abre aspas. Antes de receber o título, o morador do Canaã só poderia ser classificado como invasor. Sem segurança jurídica sobre a residência, esse morador sentia a necessidade de ficar mais tempo em casa para se prevenir contra uma eventual invasão ou uma ação de desocupação. Com o título, a insegurança sumiu. Então, esse morador começou a sair para trabalhar e viu a renda subir. A prioridade da família era tomar conta da casa, uma tarefa que só os adultos poderiam cumprir. Mas alguém tinha que gerar renda. E então, as crianças eram escaladas para trabalhar. Quando a família recebeu o título e a necessidade da vigília desapareceu, os pais saíram para o trabalho e livraram as crianças do trabalho infantil. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui poderia imaginar esse tipo de desdobramento numa regularização fundiária? Como é que uma criança seria afetada numa regularização fundiária? O direito da criança, para além do teto, para o conteúdo financeiro da sua propriedade. E esse estudo é interessantíssimo, porque ele tem uma série de outros desdobramentos. As famílias das unidades regularizadas investiram muito mais na aquisição de eletrodomésticos de longa duração, né? Geladeiras, especialmente máquina de lavar. Por quê? Porque agora o adulto não estava mais em casa, ele saía para trabalhar. Quando ele estava em casa, ele tinha que lavar a roupa na mão. Quando ele estava em casa, ele queria aproveitar, ele queria descansar. Quando ele ficava antes, ele podia ficar lá lavando. Né? Então, assim, são uma série de desdobramentos que ninguém raciocina, né? Ninguém consegue imaginar que vão acontecer pela regularização da propriedade da casa da pessoa. Então, a gente sabe que REURB não é só regularização jurídica, né? Que provavelmente o modelo do Hernando de Souto se aproximou mais disso. Não é isso que a Lei 3465 preconiza. Mas, para assim, ser bastante incisiva, né, clara na resposta, ainda que fosse uma regularização meramente jurídica, era melhor do que o que eles têm hoje. Então, valor de uso, valor de troca? Não, os dois. Ana e Fabrício, trazendo também um pouco da polêmica, né? A Ana falou da questão dos benefícios da regularização jurídica, né? De se ter a propriedade, que vai muito além da segurança jurídica da propriedade da posse, né? Ela abarca lados da vida domiciliar, familiar, que a gente nem cogita, né?
Mas trazendo uma outra discussão, mais para o lado urbanístico, né? Você falou, os urbanistas às vezes questionam, contestam, né? Essa regularização que foca mais no jurídico. Eu queria trazer aqui para vocês, para o debate, a questão da lei, né, 13.465, fazer esse enfoque. Vocês acham que isso é benéfico, que se tem que dar mais foco na questão da implantação da infraestrutura? Porque hoje a lei autoriza ao município que faça um termo de compromisso nos casos em que a REURB precise de implantação de infraestrutura, inclusive para posterior, né, a posteriori da titulação. Não se tem exatamente muito claro qual seria o tempo que esse município teria para implantar essa infraestrutura. Então, a crítica que existe é que regularizar apenas juridicamente, né, não traria benefício real para a população, e que a implantação da infraestrutura, a garantia da qualidade ali da comunidade, daquele assentamento que era irregular, é mais importante ou deveria ter sido mais valorizado na lei. Como vocês entendem isso? Começo com a Ana novamente, passo para o Fabrício depois. Ô, Fabrício, eu vou até marcar um tempo aqui para mim, porque senão eu falo até amanhã. Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa registrar é o seguinte: não existe regularização fundiária meramente jurídica. Não existe REURB jurídica apenas. Se você está fazendo apenas titulação, você não está fazendo REURB, né? Toda REURB é meio ambiente, urbanismo, social e jurídico. Dito isso, né, a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu não acho que a Lei 13.465 tenha priorizado a regularização jurídica. Não acho mesmo. O que eu acho que ela fez foi reconhecer o problema do mundo de Bob e da Lei 11.977. Porque a Lei 11.977 ela vivia no mundo de Bob. Por que ela vivia no mundo de Bob? Porque ela dizia o seguinte: é uma lei de 2009 que falava o seguinte: olha, nós vamos regularizar ocupação em área de APP só aquelas que só foram instaladas, né, as ocupações que se iniciaram ou se findaram, enfim, porque isso é um movimento contínuo também, não se finda, em dezembro de 2007. Acho que era dezembro mesmo, eu não recordo mais o marco temporal. Ok, beleza. O que você faz com o que aconteceu entre 2007 e 2009? Você vai jogar no chão? Vai desaparecer? Não vai. As pessoas vão desaparecer? A ocupação vai desaparecer? Você vai passar um trator em cima e vai construir um mega conjunto habitacional de primeiro mundo para elas? Citando o Bernardo Antunes, que foi nosso consultor, as pessoas simplesmente não saem do trabalho e enfiam no buraco no chão, né? Exatamente. Né? E isso, a meu ver, era uma forma de você tornar aquelas pessoas efetivamente invisíveis. Não, ok, a gente sabe que você mora aqui, na beira desse rio, ou nessa encosta aqui, você está em área de APP, tá, ok, beleza, você não está em área de risco, mas eu não posso te regularizar porque você está na área de APP. E qual a opção dessas pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Se elas tivessem a opção de ir morar em outro lugar que não fosse APP, elas estavam morando em outro lugar que não fosse APP. Elas estão ali porque elas não têm opção. Então, eu acho que a 13.465 corrigiu essa rota errada da 11.977. Você está entendendo? Por isso que ela não tem um marco temporal, que alguns insistem, inclusive, em achar que tem, porque ela coloca um marco temporal para titulação por legitimação fundiária, e tem um monte de gente que fala que o marco temporal é para a realização da REURB. Não é. Há uma grande confusão, né? Com uma grande confusão. Por apego ao raciocínio da Lei 11.977, porque ela tinha. Né? E a Lei 13.465 foi mudada justamente para corrigir esse problema. Tem uma proposta para mudar de novo a lei. Sempre tem. Sempre tem, né, Fabrício? Agora é 31 de dezembro de 2021. Não, 2020. Aonde que está essa proposta? No Congresso Nacional. Eu não vi essa, não. Terminativa já. Que é uma bobagem, porque o marco não é para a regularização fundiária. Se você tem um núcleo que apareceu em 2017, nós já estamos em 2022, gente. Em 5 anos, quantas favelas não nasceram em 5 anos? Vamos falar a verdade. E se consolidaram, né? Entendeu? Beleza, você pode regularizar? Pode. O
O que você não vai poder fazer é a titulação por legitimação fundiária. Então, isso é um erro. O instrumento vai ter que ser outro, o instrumento jurídico, né, tem que ser outro. Então, assim, a questão da infraestrutura, que é uma questão extremamente preocupante, os municípios têm que estar alertas, né? Se você como o Fabrício né, representante do poder executivo, você tem que estar alerta. Você tem que estar alerta para que você não transforme a REURB numa falácia e destrua a Lei 13465 pela aplicação inadequada dela. Então, você não pode simplesmente aceitar um termo de compromisso sem que você tenha meios de garantir aquela execução. Eu posso chegar lá e garantir Imagine que eu sou um morador de um bairro que eu quero regularizar. Eu posso chegar lá e falar assim, não, eu me responsabilizo pela implantação da obra do bairro tal. Eu posso? Posso. O papel aceita tudo. E se eu não implantar? Quem vai implantar? O município tem que ser rigoroso nessa fiscalização e nesse desenho da solução. Né? Porque, se não for, não existe forma da gente sair desse ciclo vicioso que a gente está nele. Fabrício, eu comecei com a Ana propositalmente, porque eu acho que essa pergunta é muito mais voltada para você, que hoje, né, faz parte da administração pública. E pensando no tema do nosso seminário, que é cidade possível, né, existe um ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom, né? E o poder público fica nessa sinuca de bico, né, de querer fazer e, às vezes, não conseguir, não ter a possibilidade. E, voltando na questão da lei, como eu, né, coloquei para a Ana esse debate, das pessoas acharem que a lei foi muito permissiva, com parâmetros urbanísticos, com, enfim, essa questão de implantação de infraestrutura, e o poder público ele fica numa situação muito difícil, né? Porque querer, logicamente, que todos os municípios querem implantar infraestrutura e asfaltar, e dar luz, e dar água, e dar esgoto, né? Mas a gente sabe que esse é um processo muito dificultado. E é difícil também, e a gente tem que pensar nessa seara, de que, às vezes, um assentamento irregular que já está consolidado há muito tempo, que você tem que, para fazer infraestrutura, às vezes, relocar pessoas. E aí você fica no dilema. Eu mantenho aquela pessoa ali, porque aquela pessoa já mora ali há 40 anos, ali é a vida dela, a tradição dela, da família, da comunidade está ali, versus essa questão de remoção, relocação, desapropriação para conceder infraestrutura e a dificuldade que o poder público tem nisso. Como que você vê a questão da lei, da 3465, da REURB, nesse contexto todo, dessa dificuldade que o município tem de fazer as duas coisas, né? de mediar as duas coisas? Fácil não é. É bem complicado, porque por falta de cultura mesmo. As pessoas, cultura de regularização, as pessoas acham que está tudo certo. A grande maioria, é engraçado falar isso, que a gente fala muito da falta de esgotamento sanitário, de água, de luz, mas grande parte das áreas ocupadas tem isso tudo. Pode não estar 100%, mas tem. Então, para ele está ótimo. Você tem que colocar na cabeça da população que aquilo é necessário. Essa é a primeira dor de cabeça. A questão que você falou com relação ao cronograma, eu tenho para mim que o cronograma tem que estar alinhado com o orçamento. Não adianta criar falácia, não adianta criar uma história da carochinha. Nós vamos fazer uma obra de 100 milhões daqui a 10 anos. Mentira, você não tem orçamento para isso. Então, a REURB tem que entrar no PPA, no Plano Plurianual. É de 5 anos, é de 10 anos. Entra. O município tem esse instrumento para fazer e consegue fazer isso. Hoje não tem mais município. Eu arrecadei 500 milhões esse ano, ano que vem eu vou arrecadar 400, acho que vou arrecadar 400. Mentira. Você tem profissionais hoje que conseguem dimensionar, a não ser que aconteça uma catástrofe. Aí é diferente. Mas você consegue dimensionar essa questão de quanto que você vai arrecadar. Então você sabe o que é. O problema é tornar isso prioridade. Esse é o grande dilema do gestor público.
alguns políticos, principalmente os abelha guarda, falam que muitos não faziam esgoto, né, o esgotamento sanitário, porque obra enterrada não dá voto, né, porque o esgoto passa por baixo. Com a lei hoje, com o novo marco legal de saneamento básico, e eu venho defendendo isso desde quando foi aprovado, já falei inclusive no podcast, o que vai tornar a REURB viável vai ser um novo marco legal, porque o dinheiro está lá. Então, basta planejamento. Os municípios têm uma demanda por esgotamento sanitário, uma demanda por concessão de água, de energia, absurda, enorme. Tem que se planejar isso. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a Copasa e a CEMIG, no nosso caso lá, é uma briga para eles colocarem, mas estão fazendo. Desde que tenha planejamento, desde que tenha levantamento correto, eles estão fazendo as questões. É o melhor cenário? É o cenário que nós gostaríamos que fosse? Não. O tempo que demora isso é longo. Para fazer uma adutora de 5 quilômetros, demorou 4, 5 anos pedindo. Mas está saindo, está resolvendo. O problema é ter planejamento para isso. O cronograma, no meu entender, é uma ferramenta absurda, de bom, de necessário. Porque não existe município com dinheiro em caixa assim, não, gente. Esquece isso. 2 bilhões, 3, isso é Belo Horizonte que tem, é São Paulo. Cidades do interior de Minas, do interior de Goiás, das cidades satélites de Brasília, não tem esse valor em caixa. Não é possível usar esse dinheiro de forma rápida. Existe muito dinheiro no governo federal, nos governos municipais. Tá bom, tem mesmo. Falta saber acessar esses valores, mas tem. Mas não é rápido, não é fácil. Somos mais de 5 mil municípios no país. Então, o cronograma ele vem para isso, mas desde que alinhado ao planejamento. E aí tem que entender que isso é uma necessidade do município. Jogar isso para 5 anos, ótimo. Acho que todo o governo municipal podia começar o ano dele fazendo o PPA e lembrando da REURB. Porque, começar não, no segundo ano de governo, né, que tem que apresentar o PPA. Porque essa é a possibilidade de fazer. Esse cronograma ele é interessantíssimo para a gente poder alavancar isso. E aí tem que tornar algo corriqueiro. Eu falo que a partir do momento que a REURB sair do estamos fazendo, aquele iniciozinho, começar a entrar na máquina de entregar título, na máquina de entregar obra, todo mundo vai gostar. Inclusive o político. Inclusive o político eleitoreiro. Porque se bem usada, sim, a REURB é uma ferramenta. Entanto, agora, tem que entender que isso tem um custo inicial. Esse custo de remoção tem um custo político, que o Sion bem lembrou aqui mais cedo. Tem que arcar com esse custo. Agora, o servidor público, seja ele comissionado, concursado, eleito, ele tem que entender que ele está ali para tomar atitudes. Cruzar o braço e deixar acontecer do jeito que está, só vai piorar o problema. Eu queria, posso, Luísa, fazer um complemento na fala do Fabrício aqui? A gente precisa desmistificar uma coisa que eu acho que é importante. Assim. Quando a gente fala de irregularidade fundiária no Brasil, a gente não está falando exclusivamente de baixa renda. De maneira nenhuma. A gente não está falando exclusivamente de ocupações que precisam de investimento em infraestrutura. No Nordeste, Norte, Nordeste e Minas Gerais, nós temos cidades inteiras irregulares. O centro da cidade, onde está o banco, onde está o supermercado, onde está a escola, onde está o centro comercial é irregular, inteiro. Por quê? Porque o município foi criado por um decreto estadual que transformou a terra devoluta em terra do município e as prefeituras parcelaram o solo sem planejamento. Até porque a gente tem que lembrar que a nossa lei de parcelamento do solo com tratamento de aspecto urbanístico é de 1979. Ela tem 43 anos. Antes disso, você tinha parcelamento do solo exclusivamente para fins obrigacionais. Então, você não tem sequer a cultura do urbanismo. Mas não é só isso. Com a mega expansão das cidades, a gente teve uma ocupação das franjas. As franjas em área rural, que é onde estão, gente, os mega condomínios de luxo. Se você pegar ali na 040, na chegada em Belo Horizonte, quem conhece vai saber o que eu estou falando, se você pegar ali do encontro da 356 até Nova Lima, Brumadinho, Moeda,
a própria Nova Lima, você tem ali mais de 100 condomínios de alto luxo completamente irregulares. Não pagam ITBI, muitos não pagam IPTU, não transacionam nada por dentro. Então, assim, os municípios, existe esse lado, que é o lado que precisa do investimento público, que precisa dessa atenção, que é grande, mas existe aqui por fora, correndo por fora, uma série de outras demandas que os municípios têm que tocar. Eles têm que se dedicar e olhar para isso também. Oane, e com relação a essa questão da cultura da irregularidade, né? Você falou que atinge não somente os vulneráveis, as populações de baixa renda, mas também populações de alta renda, como você acabou de falar. Como você acha que poderia se mitigar essa cultura da irregularidade para as classes mais altas? Fiscalização, tributação? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né, Fabrício? Eu acho que a alta renda ela se resolve. Né? A classe média, média alta, ela se resolve. Ela compra ali na raça, constrói uma mega casa e uma hora ela vai entrar com os campeão. Porque ela não vai ficar com aquilo, né, na vida dela para sempre sem obter a segurança jurídica, o proveito econômico, etc. Mas até ele fazer isso, muitas vezes esse imóvel já foi transacionado sei lá quantas vezes. Né? Eu acho que, para responder essa pergunta, Luísa, a gente tem que entrar no outro debate que eu acho que é fundamental, que a gente tem que pensar soluções urgentes, fora da caixinha, para barrar a ocupação irregular do solo. A gente tem que fazer isso. Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir dar um jeito na nossa cidade. Elas não vão ser justas, coitadas, nem daqui a 200 anos. Nem daqui a 200 anos elas vão ser justas, porque a gente regulariza 10. Surgem 20, 30. Enquanto se está regularizando um assentamento, está surgindo outro do lado. Do lado. E tem isso. A regularização, ela é um indutor da irregularidade. Poucas pessoas pensam nisso, mas é. Veja lá o Água Limpa. A hora que falou, vamos regularizar o Água Limpa, o que aconteceu? O lote que valia 50 passou a valer 100. Né? Então, os municípios têm que lidar com isso. Como? Eu acho. Né? A tecnologia tem que ser uma aliada. Ou você tem drone, faz voo de drone naquela porcaria. Autua o parcelador do solo. Como é que alguém constrói uma casa de 300 metros quadrados e ninguém vê que está construindo? De um dia para o outro. Ai, isso daí, gente, vocês vão me desculpar, é conivência do município. É conivência do município. Só acontece se o prefeito quiser. Entendeu? Ah, não quer? Uai, beleza. Barrar a irregularidade fundiária não é politicamente interessante. Não é. Nem da baixa, nem da alta renda. Agora, qual é o preço que a gente está pagando por isso? Porque barrar só te interrompendo, Fabrício, um minuto, barrar a construção da irregularidade significa que o poder público assume mais responsabilidade no direito de moradia daquelas pessoas, né? Então, assim, às vezes o poder público deixa acontecer a irregularidade pelo fato dele mesmo não ter condições de garantir o direito à moradia daquela pessoa. Né? Ninguém mora em ocupação porque quer. Ninguém, gente, esquece isso. É vagabundo, é sem vergonha. Mentira, não tem nada disso, não. Eu não tenho onde viver. A doutora Marta Lacha, a promotora do Ministério Público de Minas Gerais, ela tem uma frase que eu adoro, que eu uso ela toda vez que eu vou entrar numa REUP, eu penso nisso. A pessoa que trabalha na sua casa, que sai de lá às 17 horas, ela não evapora. Ela vai para a casa dela, ela vai dormir, ela vai tomar banho, ela vai comer, para voltar no dia seguinte, às 8 horas da manhã, e te servir. Então, não pensa em você, pensa nela. Eu acho que esse é o principal problema. A gente tem que começar a entender o outro, calçar a sandália do outro. Exatamente, eu ia repetir aqui agora. Porque é necessário, Ana. A gente está numa situação que, se você não começar a pensar, aquela frase meio americana, né? Não pergunte o que você quer, o que o Estado faz por você, mas o que você faz pelo Estado. Se a gente não começar a entender o lado do outro, vai ficar absurdo. Vai ficar, aí não tem paz. Aí não há paz. Porque é isso que nós estamos querendo aqui. Essa questão de morar em ocupação é basicamente por falta de opção.
Eu falo quando eu começo a falar de REURB, qualquer que seja o lugar, seja para gente da ocupação, seja igual aqui no evento da FIP, a primeira coisa que eu falo, o que eu penso é, e o programa de habitação? Porque é a minha ansiedade, inclusive. Eu sou coordenador de habitação e REURB. Eu estou fazendo lá, em Santa Luzia, tem quase 30 REURB abertas, eu tenho mais um bocado para abrir. Mas eu estou fazendo programa de habitação? A gente está numa luta tentando arrumar dinheiro, tentando arrumar terreno, que é outro problema. Né? Cidades que têm muita irregularidade, poucas são as áreas públicas que você pode construir. Então, você tem que desapropriar, você vai gastar mais dinheiro, é uma correria. Então, a gente tem que arrumar soluções, e aí tem que tentar, da tecnologia, tentar solução fora da caixinha, para a gente, primeiro, estancar essa questão. Porque senão a gente vai enxugar gelo. Essa é a minha, quando eu comecei a fazer a REURB lá em Nova Lima, a minha intenção, a minha percepção é que eu estava enxugando gelo. Eu estou regularizando a rua São Lourenço, mas a avenida embaixo aqui está toda irregular. E o que a Ana falou, é indutor. A hora que eu coloquei asfalto no lugar, a parte de baixo virou um azucre. Eu tenho que levar a polícia, eu tenho que levar caminhão, eu tenho que ter trator para poder arrancar cerca. Então, isso é um problema que tem que ser pensado. Com relação à tecnologia, eu vi recentemente, nas 2 semanas, a Prefeitura de Florianópolis fez um convênio com a Google. Então, eles vão ter imagens atualizadas 24 horas por dia. A fiscalização agora, ela tem um BI para funcionar. Ela funciona em cima daquilo. Pode não ser o melhor cenário para funcionar, mas tem uma possibilidade que funcione. Já existem algumas empresas de São Paulo vendendo um serviço de nanosatélites, que são satélites que sobrevoam a uma altura menor do que o satélite convencional, e ele faz a busca por calor. Então, é outra possibilidade. É caro? Hoje é caro, gente. Gente, mas regularizar é mais. Não, pois é, né? isso que eu ia falar. O custo social muito maior. não tem... E a gente tem que utilizar essas novas tecnologias a favor, né? A gente estava falando isso no episódio do FIPcast, né? Tem tanta coisa hoje em dia à nossa disposição, né? De georreferenciamento, de topografia, até que você falou aí dessa parceria do Google, que é super interessante, eu não conhecia. Aí você vê a questão da legislação, como é que ela atrapalha. O município de Santa Luzia tem alguns drones que foram adquiridos no governo passado. Vamos colocar para funcionar. É uma burocracia danada, né? Não, o município hoje não pode voar mais. Existe uma norma da ANAC que proíbe os municípios de terem voo com aerolevantamento. É só o Estado, a União e as empresas. O município não pode. O Brasil chega a ser inacreditável, né? Não é para amador. Não é para amador. A gente é muito corajoso, a verdade é essa. É um absurdo. Eu tenho um equipamento, eu tenho gente para operar esse equipamento, funciona, e eu não consigo. Eu tenho que contratar. Uma perspectiva que eu acho que é importante da gente ressaltar ainda, finalizando esse tópico, Luísa e Fabrício, é a perda que o próprio empreendedor tem com essa questão. Quando ele falou da fala da doutora Marta Lacher, que é uma referência em urbanismo, na minha opinião, quando construíram ali o Alphaville, o Ville de Lac, o não sei o que lá, não sei em francês, os nomes, né? São ótimos os nomes, tudo em francês. As pessoas que vão trabalhar naquelas casas de 500 metros quadrados, que é brasileiro, tem empregada, tem jardineiro, tem motorista, né? Uma casa desse tamanho. De onde que elas vão vir? Ali não tem nada, não tem ninguém ali, não tem uma cidade em volta, né? Elas vão vir de onde? Elas vão vir de Belo Horizonte, ok, elas vão pegar um ônibus, 1h30 para vir, 1h30 para voltar, porque a gente de carro é 20 minutos, o sujeito balançando dentro do ônibus é 1h30, né? Claro que não vão, gente. Alô, elas vão fazer o água limpa. Aí agora o que você tem lá? Você tem o água limpa, uma ocupação irregular, com o potencial de ser a maior da América Latina, porque está em uma área superior a 500 hectares. 932 hectares. 500, acho que é só a parte de Itabirito, se eu não me engano. Situada no meio dos condomínios mais caros ali de Nova Lima, no pé da fábrica da Coca-Cola, né? Onde você tem o quê? Atuação de milícia, pesada, extração ilegal de minério. Uma coisa vai atraindo a outra, né? E aí? E aí? Como é que fica lá o sujeito que fez o Alphaville, que fez o Ville de Lac, que comprou,
A gente tem que parar de pensar que a gente tem que construir ilha para rico morar. O rico não vai morar sozinho, porque não existe só rico no mundo. Além do que, é um negócio chato pra caramba, né? Todo mundo igual, pensa igual, usa os mesmos carros, as mesmas roupas. Você quer um trem chato, é a tal da bolha, né? Vamos assumir que não tem bolha? Você pode até viver na bolha, mas do lado da sua bolha, aqui, ó, coladinho na sua casa, Tem um assentamento irregular. vai aparecer alguma coisa. Entendeu? Então, empreendedores, né, desçam aí, ó, do pedestal de vocês. Não dá para fazer coisa só para alto luxo mais. Entendeu? Você tem que ter habitação social nesses lugares também. Habitação social não tem que estar lá do outro lado da periferia, onde ninguém mora, não tem acesso a nada. Né? Essa é uma perspectiva que tem que ser abordada. E é pensar muito pequeno, né? Porque se você tem o seu colaborador ao lado da sua residência, você tem um vínculo muito mais forte. Você tem um custo muito menor. Sabe? Eu não estou pedindo para colocar do lado, não, num edícula na casa, não. Um bairro ao lado. Existe legislação para isso, existe possibilidade de, inclusive, abater algumas questões dentro dessa possibilidade de ter um HIS. Um empreendimento de 200 mil metros quadrados, doa lá 6%, 5%, não custa. Vai diminuir o custo de quem vai morar numa situação dessa. Porque grande parte desses grandes condomínios são todos afastados. A tal da franja, que a Ana está falando. Né? Então, quase sempre em limite de municípios, que gera mais problema ainda, beira de rodovia, que aí você tem um problema, inclusive, de criminalidade, né? Porque você tem um deslocamento o tempo inteiro, é mais rápido, é mais fácil. Então, a gente tem essa fala da Ana é fantástica. Empreendedor, fica de olho, abre seu olho. Porque daqui a pouco vai ficar tão caro empreender, porque é caro empreender, gente. E aí nós temos que também entender o lado do empreendedor. Santa Luzia, agora, finalmente, a gente conseguiu diminuir o lote mínimo da cidade. A cidade falava em lote mínimo de 360 metros quadrados, que é um absurdo. Né? A legislação... Pelo amor de Deus, gente, não façam planos diretores para ET. É isso. Considere que você está no Brasil. E Mariana, pelo plano diretor, você não pode desmembrar o centro histórico, não. É isso aí. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês também como pergunta, né? Em que medida um bom planejamento urbano ajuda? Né? Assim, um plano diretor bem amarrado, planos setoriais, né? Um plano de habitação social bem construído para as realidades daquele município, né? Da realidade daquela comunidade. Isso é tão importante quanto, ou mais importante do que fazer a REURB em si, de dar o título? Eu não diria que é mais importante, porque a gente tem um passivo muito grande que tem que ser resolvido. Mas eu diria que se isso fosse efetivamente implementado, obedecido e levado a sério, a gente não teria esse passivo. Né? Então, assim, é fundamental que, ao fazer o plano diretor, você também calce o sapato do outro. Né? Por quê? Porque se você não entender a razão pelas quais a pessoa está lá morando naquela ocupação X, ou o empreendedor está comprando imóvel no lugar Y, você não vai ter a menor condição de dar um tratamento adequado para o crescimento daquela cidade. A gente precisa abandonar, eu acho, um pouco o ideal. Né? O ideal é muito bom, o ideal é muito bonito, o teórico é interessante, evolui, parará, mas a gente tem que ver o mundo como ele é. É justamente, né, o tema aqui, né? Abandonar a utopia, tentar pensar menos na cidade idealizada e mais na cidade real. Vamos abandonar a utopia. Qual o sentido de você ter um lote de 360 metros quadrados numa cidade que é Santa Luzia, que é igual Mariana, só tem morro e vale? Entendeu? E você tem um lote de 360 metros quadrados. Você tem um território pequeno para ocupar, meu amor, um território com uma topografia hostil. Ali você vai estar na enchente ou você vai estar no escorregamento. Entendeu? Você tem que permitir o adensamento. E um lote de 360? Pronto. Um lote de 360, você vai ter ocupação de 4 famílias. A realidade é essa. É essa, né? Que todo mundo vai construir no quintal. E aí. Eu já ouvi isso lá. Eu comprei com meu cunhado, eu comprei com a minha sogra. Não, a gente vai dividir e pronto. Esse é um fenômeno social que eu adoro falar sobre ele, né? O fenômeno social que eu mais amo na REURB é construir no terreno da minha sogra. É ótimo, até você separar do seu marido. Aí, filha, você vai ver o que é construir no terreno da sogra. Mas isso é uma realidade. Né? Isso é uma realidade. Por que você não pode adensar os centros?
Os centros é que tem que ser adensados, porque a infraestrutura está lá. Sacou? Então, assim, você tem que pensar, obviamente, você não vai jogar todo mundo para morar no centro e sobrecarregar a rua, e sobrecarregar a rede de esgoto, e sobrecarregar a rede de ar, enfim. Né? Isso tudo tem que ser balanceado, tem que ser equacionado, tem que ser raciocinado. Quando você fala, não pode desmembrar no centro histórico de Mariana. A casa da minha mãe é no centro histórico, o terreno da mamãe tem 2.500 metros quadrados. Eu tenho um potencial construtivo de 0,8. Eu poderia construir 2.000 metros quadrados no terreno da minha mãe, mas eu não posso desmembrar. Qual a lógica disso? Né? A lógica disso é uma só. É transformar tudo que está ali dentro em irregular. Porque para você regularizar várias edificações em um único terreno, é muito mais caro e trabalhoso do que você regularizar 2 terrenos. Estou falando aqui, porque aí eu estou falando com muito lugar de fala, né? que é o cartório. Então, você tem que raciocinar. Se você tem um potencial construtivo, por que você não pode ter o desmembramento? Senhor Jesus Cristo, não faz sentido. Aí você vê que existe um apego ao ideal, sabe? Um apego. As calçadas têm que ter 3 metros de largura. Ok, elas têm que ter, mas elas não têm. E aí você vai fazer o quê? Verdade. E, Ana e Francisco, desculpa, Fabrício. Vocês falaram muito, né, da questão da gente olhar um pouco mais para tentar barrar a irregularidade antes que ela aconteça, que é o ideal. Né? E você falou que a própria legislação, as legislações municipais, às vezes impedem de que isso aconteça. Né? Como você falou, ficam muito apegadas ao ideal, muito apegadas ao que deveria ser, e não olham para o possível, para o que pode ser feito. Então, uma das coisas que eu entendo que pode ser um mitigador da causa da irregularidade é a questão da própria legislação municipal, urbanística, que pode ser repensada numa perspectiva do próprio município, sem tentar buscar coisas de fora, entender a própria realidade. Isso seria uma das possibilidades. Fora isso, quais outras possibilidades vocês vislumbram nessa questão de tentar barrar a irregularidade antes mesmo que ela aconteça? Menos é mais. Quanto menos o poder público ingerir... O microfone hoje está... Quanto menos o poder público ingerir nessas questões, porque o poder público ele começa a querer regulamentar tudo. Fachada, número de janela, para que isso? Pensa menos nisso, vamos ser mais sensatos. Eu falo que sensatez no Brasil tinha que vender na farmácia, porque está faltando. Nossa, está faltando. O mundo seria muito melhor. Pois aqui, é, né? Porque o que a gente tem hoje o problema da irregularidade é porque tanta norma para você ficar regular, que em algum momento, em algum percentual, você vai estar irregular. Então não adianta. E o poder público não tem ferramenta pessoal, né? Não tem corpo técnico para coibir e para fiscalizar todas as questões. Então, vai ficar irregular. Essa questão do desmembramento, para mim, é o fim do mundo, né? Pois é, isso é o fim do mundo, porque você não poder desmembrar o terreno que é seu, regular, né? Que é para poder gerar renda, gerar riqueza para o município, você não consegue. Esse é um absurdo. Agora, o poder público ele tem que começar a pensar. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira ou não, mas que os antigos falavam que para fazer estrada antes, você soltava o burro e o burrinho ia na frente. Onde o burro ia, você fazia estrada ali. Antes de fazer plano diretor, antes de fazer legislação urbanística, vamos ver a cidade? Como é que a cidade funciona? Ela está crescendo para onde? O que eu tenho visto em alguns planos diretores, e aí, graças a Deus, não é nem o de Santa Luzia que está em revisão agora, eu tenho visto alguns outros, eles estão querendo fomentar para onde a cidade não está indo e proibir para onde a cidade está indo. Qual que é o cenário que está criando conflito? Espera lá, por que a cidade está indo para lá? Tem um motivo. As coisas não acontecem assim do nada. E por que ela não está indo? Fomentar por fomentar, gente, é dor de cabeça. É criar problema. Cidade é viva. É viva, ela muda a todo momento. Se você não ficar de olho no que está acontecendo, você perde o fio da meada. Então a gente tem que começar a entender
que antes de fazer legislação, antes de fazer planos urbanísticos, acho que tem que fazer isso tudo. Mas vamos pensar a cidade? Vamos pensar a cidade fora do mundo jurídico, fora do mundo da arquitetura e do urbanismo. Vamos pensar a cidade como um organismo social. Contrata um sociólogo, contrata um antropólogo, sei lá, qualquer pessoa que vai entender daquele cenário, para demonstrar o que vai, para onde que vai isso. Porque ficar vetando e cortando por cortar não vai adiantar. Nós vamos chegar no momento que as cidades vão começar a viver convulsionadas. Os prefeitos não vão ter condições de fazer nada, porque elas começam a crescer de tal forma que não tem jeito, não tem mais como se resolver. Santa Luzia hoje é uma cidade de 250 mil habitantes, tem gente falando 280, porque tem uma população flutuante muito grande por causa de Belo Horizonte, numa área pequena. Ela está adensada em três centralidades. Quer dizer, isso não é um fenômeno de lá, isso é regional. Minas Gerais, como um todo, vive isso. São Paulo também, aquelas regiões em volta de São Paulo ali, vive isso. Vamos pensar quanto isso tem para crescer. Santa Luzia hoje deve ter em torno de 17% da área ocupada. É muito pouco. Dá para poder ter um aumento disso, mas tem que ser o mais orgânico. Ele é orgânico, então você tem que entender como é que isso vai funcionar. Não adianta só querer colocar lei. Ah, eu vou colocar asfalto ali, porque não vai adiantar. A população está indo para lá? Não, a população está indo para o lado contrário. Então, por que você não foi para lá? Isso aí. Pessoal, já caminhando aqui para o encerramento do nosso debate, né, em razão do tempo, e para a gente abrir também para algumas perguntas que o pessoal do online já fizeram, talvez essa seja a pergunta de $1 milhão que eu vou fazer agora para vocês dois. A REURB é um processo interdisciplinar e de vários interlocutores. Ah, mas sem sombra de dúvida. E aí, eu acho que o grande desafio para quem está dentro da REURB, tanto para o registrador, para o poder público, para o privado que está fazendo o projeto, para o comunitário, a dificuldade disso tudo é, primeiro, conciliar os interesses e, segundo, conciliar as várias normas que nós temos a respeito, as normas municipais, normas estaduais que, às vezes, a gente tem que obedecer ali, as leis federais, né, a lei de REURB, que é uma lei muito, às vezes, diferente do que a gente encontra nos municípios, como a gente falou aqui. Como conciliar tudo isso, todos esses interlocutores, todas essas legislações que a gente tem que observar para conseguir levar um projeto de regularização fundiária até o final, até a titulação? Eu falei que era pergunta de $1 milhão. Eu acho que, primeiro de tudo, é preciso comunicação. Né? Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é um passo importante. E o que eu faço muito também da minha vida atualmente é isso. Né? Eu falo que eu levo a palavra. Né? A palavra da REURB. Eu sou uma pregadora. Mas eu acho que, para muito além disso, a gente precisa de pensar formas de ganhar escala. Se a gente não conseguir ganhar escala, a gente não vai conseguir fazer as cidades serem mais justas. Né? A gente precisa muito ganhar escala. Então, as cabeças que costumam pensar fora da caixinha, ouvir também a experiência de outros países, né? Botar a cachola para trabalhar para a gente ver como é que a gente ganha escala nisso. São muitos atores a serem capacitados, a serem conscientizados, né? A mudança cultural é grande. Então, a gente tem que pensar uma forma de urgentemente ganhar escala. Fabrício, te faço a mesma pergunta. Assino embaixo. Se não tiver esse volume da REURB, não vai pegar. No Brasil não tem a lei que pega e que não pega? É isso. A lei ela vai pegar, a questão da REURB, ela só vai funcionar se ganhar escala. Eu falo que a REURB ela funciona em cima da teoria da inveja. Porque o bairro do lado foi regularizado, eu também quero. Porque o vizinho tem um título e eu não tenho. É isso aí. Vão tornar essa teoria da inveja municipal, estadual. Por que Minas está regularizando mais que a Bahia? Ao contrário, né? Por que a Bahia está regularizando mais do que Minas? Vamos pensar nisso, porque a gente tem que começar a entender que isso tem que ser feito a escala que a Ana fala é muito em virtude do... Se você fizer um REURB hoje,
amanhã tem 2 áreas irregulares. Se você não começar a virar esses caras... E aí você tem que... Eu acho que antes dessa questão da segunda e da terceira ocupação aparecerem, você tem que ter uma política de habitação de interesse social. Porque é um problema. E tem que ser algo... A Alessandra falou que hoje, falou muito bem, com relação à Secretaria Nacional de Habitação, realmente funciona, eles são bem engajados, mas você não pode ficar só na mão do poder público. Eu escrevi um artigo recentemente colocando isso. Por que a iniciativa privada não pode atuar nisso? O município acabou ficando como o protagonista do processo como um todo. O ônus, né? E com todo o ônus. Todo. Então, vamos pensar numa forma de capitalizar a REURB mesmo. Vamos jogar... Meu sonho era... Eu até falei esse dia com um economista, que está até um programa de rádio, que o meu sonho era ver REURB na Bolsa de Valores. Porque é rentável. Fazer é rentável, mas tem que ter escala. Para fazer as empresas entrarem de forma agressiva, e as empresas que eu estou falando são os bancões, são as grandes empreiteiras, tem que entrar, tem que ter escala para poder dar retorno. E é possível fazer. A gente até teve essa discussão já, né, Ana, lá na Gualimpa, quando a gente se conheceu. Se esse pessoal dono de banco prestasse atenção nas coisas que eu falo, eles estariam muito mais ricos, eu acho. É isso aí. E uma possibilidade muito melhor da gente poder fazer as coisas. Não, eles têm 50% dos imóveis do Brasil em situação de irregular, né? E que poderiam estar fomentando a economia. Né? O governo federal está pretendendo lançar aí, né, o Home Equity, né, que é o financiamento a partir da garantia do próprio imóvel. Você vai atingir, sei lá, uma fração mínima da população, né? Sendo que você poderia, no mínimo, dobrar. Né? Dobrar. Você está trazendo para o mercado. Bom, pessoal, vou abrir aqui para as perguntas. Temos bastantes espectadores de Belo Horizonte, né? Somos, essa bancada aqui, pelo menos, é toda mineira. E a Ila Bárbara fez um comentário que ela falou que o processo de regularização fundiária, né, isso fica muito mais evidente no contexto de vilas e favelas. Em Belo Horizonte, nós temos um projeto que é o Vila Viva, né, é um projeto, é um case, né, em Belo Horizonte, que teve um impacto absurdo nas questões econômicas e financeiras das famílias que foram beneficiadas por esse projeto. E aí, Ana, te passo a palavra, se você... conhece o projeto, gostaria de falar um pouquinho dos impactos dele em Belo Horizonte. Como é que ela chama? Ila Bárbara. Eu acho que a Ila, se eu não me engano, é da equipe da PBH. Tenho quase certeza. Não sei também, mas eu acho que é. Não conheço o projeto de perto, não conheço nenhum estudo sobre ele. É muito difícil achar estudos de caso, estudos de caso mesmo, né, que a metodologia científica fala, de regularização fundiária. Né? A gente está até... tentando firmar uma parceria para conduzir na cidade de Catugi, no nordeste de Minas, onde o registrador de lá, o Frederico Brasileiro, conseguiu regularizar 100% das unidades. Né? O Fred tinha 30 matrículas urbanas no cartório dele em 2018, hoje ele tem 1.400. Nossa, sucesso. O Catugi é o primeiro município 100% regularizado de Minas Gerais. Então, assim, o Catugi é um dos objetos de estudo. Esse caso em específico eu não conheço, mas mesmo sem conhecer eu já acredito. Né? Pelos outros estudos que a gente teve acesso, eu acredito que realmente tem havido uma mudança significativa. Ana, o pessoal também está perguntando da onde que são os estudos que você citou na sua fala, se você poderia compartilhar. O pessoal está querendo acesso aí a esses estudos. Tem vários que eu sempre falo nos meus treinamentos. Esse da Quinta do Caju é das professoras Maria Isabel de Toledo Andrade e Valéria Pero, da UFRJ. Tá? Se eu não me engano, ele está no site do IPEA. O do Maurício também está no site do IPEA. Se chama O Efeito de um Programa de Titulação de Terras no Acesso ao Crédito. Caio Pisa e Maurício José Serpa Barros de Moura. Tá? Muito obrigada. E para a gente finalizar, Fabrício, uma pergunta para você, do Elielson. E ele considera, né, que ninguém ocupa porque deseja ou por falta de recurso de moradia. É por falta de recurso de moradia.
O programa de habitação do governo federal, o Casa Verde e Amarela, né, vem para fomentar essa questão da REURB, e a gente gostaria de entender um pouquinho como é que isso funciona para os municípios. Como que é esse fomento, como que funciona? Na verdade, o Casa Verde e Amarela, são 3 programas em um. É o programa de produção habitacional, o programa de melhoria habitacional, que é uma coisa que é pouquíssimo falado, mas que eu acho muito interessante, até para a REURB, e um programa de REURB. O interessante disso é porque o município ficou como o gestor da REURB, que é o que está previsto na 13465. Quem faz o acesso ao recurso são as empresas ou associações que vão propor a REURB. Então, Santa Luzia, por exemplo, tem duas áreas que uma empresa propôs ao MDR fazer a REURB de lá. Na verdade, REURB e melhoria habitacional, tem um percentual que tem que ser feito. Nós estamos aguardando agora a avaliação do MDR para ver se vai liberar o recurso. E o recurso não vai para o município. O recurso vai para a empresa que vai fazer a regularização fundiária. Então, o município fica com a parte burocrática e, óbvio, né, vai ser um fiscal daquele recurso. Mas tem funcionado, me parece que São Paulo e Rio e Rio Grande do Sul já tem algumas empresas liberadas já fazendo, já. É o que eu falei da iniciativa privada. Se a gente não começar a colocar esse pessoal para poder fazer também, vai ficar complicado. Na questão da produção habitacional, houve uma alteração do Minha Casa Minha Vida para esse. Então, não tem mais aquele faixa 1, que era o vulnerável. E o governo está brigando aí para tentar criar algo que seja que entre nesse lugar, que seriam os aluguéis sociais. E que, na verdade, é um grande leasing, né? A pessoa paga durante 30 anos, paga mais uma, e aí fica proprietário do imóvel. Uhum. Pois é. Né? A Coab lá em Minas está vendo onde que isso deu. Eu estou vendo, né? As duas maiores estão comigo. Por favor, please. Pois é, mas não façam isso. Existe uma possibilidade de se alterar essa legislação do Casa Verde e Amarela por isso. Hoje tem o limite mínimo é R$7.000 de renda familiar, que eu acho até interessante. Não acho eu acho até melhor do que eu quero no Casa Verde e Amarela, no Minha Casa Minha Vida. Mas está engrenando ainda. Muito em virtude da questão da crise financeira mesmo, né? O país vem atravessando uma situação que não é exclusiva do país, mas tem um problema de sequestro dos bens, dos valores, né? Tinha 4 milhões no programa, não tem mais. Desculpa, Luísa, mas eu preciso falar 2 coisas antes de encerrar. Fica à vontade. A gente precisa aprender com os erros da gente, tá? Primeiro, titular o sujeito no final do pagamento. Não dá certo. Não dá. O cara vai vender, velho. Ele vai vender. Então, você vai... quem vai contrair o empréstimo é A, ele vai vender para B, C, D, E, F, G, L, M, N, né? Quando daqui a 30 anos, quando acabar de pagar, quem está lá é Z. Todas as transações aqui foram feitas à margem do sistema. Aprendam, não dá certo. Outra coisa, não coloquem trava de venda em imóvel adquirido com subsídio. É absurdo e empurra o sujeito para a irregularidade. Eu vou te dar esse lote aqui, tá? Com essa casa que eu construí, eu sou prefeitura lá de Santa Luzia. Vou te dar aqui, esse lote com essa casa, mas você está proibido de vender pelos próximos 10 anos. Meu amor, entrou aqui e saiu aqui. Se ele tiver que vender, se ele tiver a oportunidade de trabalhar em outro lugar, se ele morrer, se a família dele quiser ir embora, se ele apaixonar por outra pessoa do outro lado do Brasil, ele vai vender. Você só não vai ficar sabendo que ele vai vender no mercado paralelo. Então, aprendam com os erros e parem, gestores públicos, por favor, de empurrar o sujeito, o cidadão, para a irregularidade. São meus 2 últimos apelos aqui na minha fala. Bom, pessoal, a gente encerra, então, o painel 2 por aqui. Foi uma honra ter mediado esse painel entre vocês. Admiro muito vocês são referências na REURB. Gostaria de lembrar aos nossos espectadores também para assistirem os episódios do FIPCast com a Ana Cristina e com o Fabrício Balieiro. A gente falou bastante sobre várias questões de REURB, questões técnicas, questões sociais. Muito bacana para quem quer entender um pouco mais do tema de maneira mais descomplicada. Convido vocês também para assistirem os outros episódios do FIPCast. Toda semana a gente tem um episódio novo, falando de vários assuntos, planejamento urbano, ESG, direito ambiental, mudanças climáticas, tudo isso que a gente está vivendo aí, né,
nos últimos tempos e que a gente acha que é importante trazer para o debate e para a informação das pessoas. Muito obrigada, pessoal. Acho que foi de grande contribuição, abrilhantaram aqui o nosso debate. Abro a palavra para vocês fazerem as últimas considerações. Acho que eu já fiz minhas últimas considerações, a minha última fala. Queria só agradecer mesmo, Luísa. E dizer que o FIPCast é realmente muito bacana, né? E a gente vive sem tempo de nada, eu ouço no trânsito, né? Quando eu estou de Mariana para Belo Horizonte, eu baixo. O podcast é bom por causa disso, né? Eu só ouço o podcast. Fone. Ou eu estou ouvindo FIPCast, ou eu estou ouvindo Noites Gregas, que é sobre mitologia grega, né? Que a pessoa é o quê? Maluca. Mas é só agradecer mesmo, né, o convite da Fundação e dizer que toda vez que me chamar para falar de REURB, eu vou. Fabrício. Eu já falei isso no FIPCast e falei também em um outro evento. REURB é paixão. Se você não gostar daquilo que você faz, vai fazer REURB não. Porque não é fácil, não é rápido, mas é apaixonante. Então a gente está aqui falando de REURB porque é por paixão mesmo. Agradecer à FIP por esse espaço. Quando tiver, podem me chamar, porque eu venho com gosto falar de REURB. E quanto mais eu puder falar, Ana virou a pregadora da REURB, também vou ser pregador da REURB, com o livrinho da Michelle debaixo do braço. Ótimo, Pois ótimo. Então, a gente precisa disso, a gente precisa de ter mais engajamento nessa questão. Não gente, se pensar bem, tem legislação está há 20 anos, né, desde o Estatuto das Cidades, mas a REURB pegou agora, tem 5 anos. Né? Então, vamos entender que é possível fazer e que a gente tem que ter engajamento nisso. Eu estou à disposição da FIP, de vocês, e o FIPCast é uma sensação, viu, gente? E mandar um abraço também para a professora Michelle Freire, que é companheira da Ana. Lá na FIP, o livro dela é a Bíblia, então o Fabrício não falou coisa errada. E convidar vocês também para conhecer o acervo da Fundação Israel Pinheiro pelo site. São diversos projetos realizados na área de planejamento urbano, tem muito material bacana para conhecer lá. Então, acessem lá o site, acessem as mídias sociais, redes sociais, que tem muita informação bacana. E muito obrigada por vocês terem assistido o nosso painel.